Que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar nos seus caminhos, que Deus trabalhe na sua história e na sua vida. É uma honra estar com você mais uma vez e com muita alegria estamos encerrando essa série tão significativa para nós, que é a série homilética. Me conta, como é que foi a sua experiência com as 14 aulas que nós já ministramos? Deus falou com você? Espero que sim, espero que você tenha trabalhado no seu coração e na sua história. Hoje, com o coração doendo, a gente está encerrando esse nosso curso de homilética com a 15ª aula. Eu espero que seja, sim, uma aula realmente abençoadora e te dê a graça, né, de viver aquilo que Deus tem preparado para você de forma especial. O curso é homilética, manifestando o poder de Deus através da pregação. Eu sou o pastor Gessner e as demais aulas todas estão lá no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas. Você está convidado a se inscrever no nosso canal, dar lá o seu like, se você quiser e puder, e ainda pedir, né, marcar as notificações, para quando a gente tiver conteúdo novo, você possa participar com a gente, tá bom? Vamos lá, então, a 15ª aula. Já tratamos de vários assuntos, e agora, com a graça de Deus, estamos chegando a um assunto muito significativo e muito importante para a gente, que é no púlpito, né? Olha que interessante. Já tratamos de vários assuntos, e agora sim, vamos tratar do assunto no púlpito. Quando preparo para pregar, não é apenas homilético, mas completo, mais tempo com o Senhor da pregação, e não só com as técnicas da pregação, temos condição de saber o que pregar, como pregar e quando pregar. Essas três importantes ações, elas serão diferenciadas quando você tem mais tempo com o Senhor da pregação. A gente está fazendo exatamente isso mesmo que você entendeu. Quem assistiu as primeiras aulas, a primeira especificamente, e está assistindo a última aula, voltamos para o mesmo lugar. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, nós estamos para falar de Jesus. Então, as dicas são muito importantes para você pensar. Chegou o momento esperado, você preparou, orou, pediu graça de Deus, só que é um momento muito temido, deu frio na barriga, e aí, exatamente aquilo que você elaborou, passo a passo, o seu esboço, que julgava estar tudo pronto para pregar. Quando você chega na plataforma, quando você se coloca diante do microfone, quando você se coloca diante do povo, simplesmente o esboço preparado parece que desaparece. E aí, enquanto os irmãos cantavam, enquanto os conjuntos louvavam, enquanto havia participação ativa, parece que tudo está muito funcionando, a sua cabeça estava mil, quebrando cabeças com o sermão, e aí perguntando ao Senhor qual a tua vontade, o que eu devo pregar. Ô, Senhor, passa de mim esse cálice. Né? Imagina, queridos, se você está estudando homilética como um pregador iniciante, às vezes essa descrição é a descrição que você tem vivido todas as vezes que você é convidado para pregar. A solução não é o que fazer, não. Mas é o que fazer para não viver isso de novo. Uma das sensações mais tranquilas e mais agradáveis é quando você chega no ambiente onde você vai pregar. E você já conversou com Deus antes, já pediu direção do Senhor, já fez uma pesquisa adequada no texto que Deus te revelou, já trouxe para o seu coração as verdades mais profundas daquele texto. Você já extraiu aquilo que Deus gostaria fosse trabalhado naquele texto, uma ideia central. Você já construiu as aplicações, as verdades cotidianas daquele texto. Você preparou quais são as etapas onde você vai construir os seus argumentos para você pregar. Você já fez tudo isso. Você já voltou para o início, né? Voltou para a oração, para o jejum, se preparou espiritualmente e simplesmente, tá, você entende que o preparo não é só homilético. Aí sim você tem um preparo completo. Veja, eu preciso viver mais tempo com o Senhor da pregação e não apenas com as técnicas para pregação. Porque quando eu tenho isso, eu tenho a resposta de saber o que pregar, como pregar e quando pregar. Alguns passos preliminares. Vejam, queridos, olha que interessante. Esses passos preliminares são muito importantes e eu quero conversar com você sobre cada um desses passos para a gente poder construir juntos aqui, né, essa importante observação. Então, a primeira coisa eu quero que você coloque aí no seu coração: apresente-se sem ostentação.
Queridos, diante do auditório, diante da igreja, diante da noiva do Cordeiro, diante, né, daquele lugar onde Deus te colocou, não existe fórmula mágica. O bom desempenho no púlpito não é um acidente, não é o Salmo 84 vivendo de forma irresponsável. Abra a tua boca que eu te encherei. Não. Além de tudo que nós temos visto até agora, todo preparo, que começa com o preparo espiritual, há alguns passos que você pode ter. Então, veja, o sermão evangélico é a comunicação da graça de Deus. Esse conteúdo da pregação já é razão suficiente para dizer da incorrência de alguém tentar falar da graça de Deus com uma atitude de vaidade, de exibição. Se a graça é favor que eu não mereço, é somente sendo humilde que eu tenho condição de pregar a mensagem do Senhor. Lembra? Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Isso está no capítulo 20 de Mateus, você se lembra? O verso 28. É somente agindo desta forma que nós agradamos ao Senhor. Veja, eu e você precisamos pregar com discrição, pregar com modéstia, falar em nome de Cristo. Jesus jamais se autopromoveu, pelo contrário, ele fazia um milagre assim: olha, não conta para ninguém não, tá? Por favor, não fala para ninguém. A ideia de Jesus não era que ele se mantivesse no anonimato, não, a ideia de Jesus era entender que a glória é toda do Pai. A glória do Senhor ele não divide com ninguém. Veja, queridos, ele simplesmente te fez, a mim e a você, porta-voz. Deixou a sua glória, habitou entre nós e nos fez porta-voz da sua verdade e para que nós levemos a outros a graça do seu sacrifício vicário. Ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é apresente sem ostentação. A segunda coisa que é tão importante quando domine o seu esboço. Alguns pregadores têm optado por pregar sem uso de anotações. Essa é a forma ideal, quando o esboço foi preparado e tão estudado, está gravado, memorizado, dispensando assim o uso de anotações. Todavia, tá? Pregar sem esboço, sem pesquisar, porque não tem uma mensagem pronta, é irresponsabilidade. Você convidar alguém para ouvir algo da parte de Deus com quem você não primariamente esteve, para trazer para o povo como um arauto, como um porta-voz. Gente, porta-voz. Você não é aquele que tem o suprassumo da verdade. Você é porta-voz de quem é todo-poderoso. Então eu preciso. Há uma grande diferença. E eu vou dizer mais, na minha experiência, pregar sem esboço, mesmo a mensagem que você tenha preparado ela com tanto critério, por tanto tempo que ela esteja memorizada, é risco. Porque o nervosismo pode fazer ele esquecer de partes importantes, frases importantes, ligações do sermão importantes, princípios importantes. Você pode cair no erro de não trazer a verdade mais profunda de que Deus te revelou, que você não teve condições de seguir uma lógica na ministração. Estou defendendo o esboço, não. Estou só te colocando as situações da minha experiência. Então, a partir de agora, eu e você, não podemos nos atrever de sairmos para pregar em nome de Deus sem antes termos estado com o Senhor da pregação. Então, usar o esboço, é ideal que você domine o esboço. Você sabe exatamente o que está no esboço. Então, não pegue um esboço de terceiro e tente pregá-lo. Cuidado. Você pode até ter ideias inspiradas de outros pregadores, não há problema nenhum nisso. O problema é não transformar isso em algo seu. Querer usar a roupa de terceiro. Você pegar o paletó de alguém mais gordo, mais magro, querer usar. Pegar, né, a forma de um ou de outro e querer usar. Cuidado. Né? Você pode ter dificuldade. Procurar esboço na hora de pregar também. Então, esse detalhe é muito importante. Então, elabore o esboço usando letras visíveis, espaços, símbolos, recursos visuais que te ajudem. Você é alguém como eu, fotográfico? Escolha, não é? Achurar, marcar, ressaltar, negritar, colocar em itálico alguma parte do seu esboço. Você quer usá-lo à mão? Use marcas-texto. Né? Para que marca-textos? Por quê? Porque você pode separar, isso é muito importante. O papel que você usa no esboço, folha do mesmo tamanho, numeradas, a ordem de numeração. Muito cuidado com isso, querido.
tá? É muito importante que você comece a criar na sua experiência um certo padrão do seu modelo de esboço. Não estou dizendo que você tem o mesmo número de tópicos, não, mas um certo padrão que você siga, não é? Tema, título que você, ou texto que você vai trabalhar, introdução, mas fazendo isso de forma organizada, seguindo nossos passos das aulas anteriores. Mas veja, é muito importante. Se você usa um sermonário, tá? Por favor, escolha um sermonário que não seja maior que a Bíblia, né? Se o esboço estiver dentro da Bíblia, prende, porque pode bater o vento do ventilador e ele pode ser levado pelo vento, né? Evite esboços muito longos, seja conciso, para que você não fique divagando. Enquanto você está falando, você tem que ler, e aí você ler muito, você pode tirar a atenção, inclusive a sua mente pode te trair. Você está falando um assunto, quando você começa a ler outro preocupado com o que vai falar, você pode entrar com outro assunto e a sua mensagem não ser compreendida e você perder o auditório. Então é muito precioso o domínio do seu esboço. Bom, um terceiro passo preliminar importante: cuidado ao usar o bom humor, gente. Cuidado, tá? Humor, o toque de humor, com inteligência, com vida, é muito importante, é muito legal, mas cuidado. Você vai dar um brilho especial se você tiver humor atraente, sério, inteligente, mas muito cuidado. Você pode incorrer, né, de dizer uma verdade com tanta graça, com tanta brincadeira, né, que você pode perder o coração do ouvinte. Que a graça não seja o humor, seja a graça de Deus que te leve a dizer aquilo que é o melhor para o coração daquele que está te ouvindo. Tá? Então, o humor tem que ser usado na medida certa. O pregador não está no púlpito para divertir plateia, para pregar. Tá? E a frase que tem que estar norteando o teu coração é: assim diz o Senhor. Você está ali como um boca de Deus, como arauto de Deus. Nenhuma brincadeira deve ser feita apontando para limitações, problemas das pessoas. Eu tive num evento e eu passei uma vergonha enorme, porque o pregador começou a notar, de forma notável, apresentar o seu testemunho. Era um testemunho lindo. Ele falou: eu passei por isso, por isso, por isso. E ele disse que, no dado momento da vida, ele teve uns problemas sérios, ele começou a perder peso, ficou magro, o seu rosto ficou o rosto deformado pela magreza. E aí ele olhou para o irmão da plateia e disse assim: olha, irmãos, eu era feio igual aquele irmão ali, ó. Parecia o diabo, parecia um demônio, né? E ele usou essa expressão mesmo: eu era feio igual Satanás, irmão. Aquele irmãozinho ali. Imagina a situação vexatória. Acabou, ele não conseguiu mais pregar. É uma brincadeira que não pode ser feita e uma situação que não deve ser lançada. Então, cuidado ao usar o humor. Condição social, nacionalidade, religiosidade não pode servir de diversão. Porque você não sabe o espírito daquela pessoa. Ele pode ser alguém que assiste a brincadeira, mas naquele dia ele teve um problema. Ele vai gerar uma crise no sermão. Tá? Ele sai, ele se levanta, acabou com o sermão. Passagens de personagem bíblico não são para usar como humor. Né? O humor não deve ser usado para preencher o vazio da falta de conteúdo. O humor deve ser usado para dar mais alcance à mensagem que você está pregando. Então, muito cuidado. Olha aqui que coisa interessante. Comece sem medo. É natural que eu e você, quando subimos ao púlpito, tenhamos muito temor. É o frio na barriga. O dia que você perdê-lo, pode ficar tranquilo. Você não serve para pregar mais. Né? Porque a passagem não é nossa, é de Deus. Eu estou ali, eu tenho que ter essa consciência. Né? Mas com o passar do tempo, as experiências vão trazendo mais segurança para a gente. Mas alguns detalhes que você pode lembrar para vencer o temor, para vencer essa dificuldade, esse medo de pregar. Primeiro, a mensagem que você está pregando é a mais preciosa, é urgente, é importante, é algo que alguém pode transmitir e que precisa transmitir. Então, você não está falando de algo seu, você está falando de algo do céu, de valores eternos. Então, tenha firmeza em falar sobre isso. Tenha convicção que a mensagem realmente é de Deus. Você vai falar aos ouvintes com autoridade para pregar no nome de Jesus e através do poder do Espírito Santo. A ninguém foi dado um privilégio maior que o pregador, gente. Você transmite a mensagem de Deus. Você é arauto. O Senhor garante completa assistência àqueles que são chamados para falar em seu nome. A promessa que Deus fez a Moisés é válida até hoje. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Davi diz: abre a tua boca que eu te encherei. Há uma promessa do cuidado de Deus. Então comece sem medo. Uma vez que anunciamos a mensagem do amor, pregada em amor, não há razão para o medo, pois no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo.
A completa elaboração de um trabalho, passo a passo, nos dá a segurança de enfrentar o auditório sem temor. Quem está preparado, normalmente faz um pouco melhor. Leia o texto, mas leia o texto com entusiasmo, com vida. Irmão, é uma tortura quando o pregador começa seu sermão com a leitura insegura do texto, sem entusiasmo, sem vida. Antes de você subir o púlpito, o texto bíblico tem que ser sido lido um par de vezes, como diz no espanhol, né? Várias vezes. Por quê? O máximo de vezes possível, para que ele seja realmente algo comum a você. Um bom exercício é você, todas as vezes que você vai fazer a pesquisa daquela mensagem, lê de novo o texto, lê desde o começo, lê o contexto, né? Considere os personagens, as falas, os diálogos, os sentimentos, circunstâncias. Escolha bem o texto base. Gente, é muito importante. Tá? Eu e você precisamos considerar isso. Imagina que você está falando sobre Lucas capítulo 15. Você conhece bem a parábola do filho pródigo, né? Versículos 11 a 32. Veja bem, certo homem tinha 2 filhos. Quem está falando isso? Jesus está narrando uma parábola. É lógico, né, que esse papel de Jesus aqui é dar o cabeçalho, dar o início aos seus interlocutores. Ele tinha 2 filhos. Vejam, queridos, nós estamos falando de personagens. Se você fizer uma análise, são 5 pelo menos, né? O filho mais moço diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Volta Jesus dizendo, e ele repartiu com os seus haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou os seus bens, vendo absolutamente. Tá? E aí o filho mais moço volta, no versículo de número 17, assim: quantos trabalhadores de meu pai? Porque ele fica passando necessidades, comendo alfarrobas, e ele volta então em si, cai em si, diz a Bíblia, e diz: quantos trabalhadores de meu pai? E eu estou morrendo de fome. Né? E aí, levantando, foi para o pai. E quando o narrador faz isso, quando o filho mais moço chega, ele diz: pai, pequei. Agora, o pai diz aos servos: trazer depressa a melhor roupa, você conhece a história muito bem. E aí eles começaram a regozijar-se. O criado aparece no texto. Olha o outro personagem. Veio teu irmão, porque o irmão mais velho chamou um dos criados, veio teu irmão, teu pai matou no vidro cevado. E agora ele vai narrar o coração do filho mais velho, dizendo: olha, dignou. E aí o filho mais velho vai lá e diz: pai, quanto tempo eu te sirvo? Nunca transgredi uma ordem e nunca me deste um cabrito sequer para alegar com meus amigos. Então o pai lhe responde: meu filho, tu sempre estás comigo. Veja, uma vez que eu consigo entender quais são as falas dos personagens que compõem o texto, eu dou muito mais vida à minha leitura. Eu me aprofundo nas falas de cada personagem. Quem está falando? Quem está falando? O que ele está falando? Para que ele está falando? Então, gente, são simples observações, mas a leitura do texto, ela faz diferença quando você está no púlpito. Né? Então, veja o exemplo. Se você perguntar quem está falando, é o filho mais novo? É o filho mais velho? Falando com quem? Com o pai? Falando com, né, consigo mesmo? Com o que ele está falando? Né? Então, veja, essa sensação, não é? A diferença da postura do filho mais novo, quando pede os bens para o pai, e quando, né, ele agora volta humilhado, quando ele cai em si, olha a diferença, não é? Então, isso são compreensões que eu preciso fazer para que eu possa ler de forma adequada o texto. Tá? Então, leia com entusiasmo, leia com vida. Não é? Se você não quer fazer uma leitura muito longa, separe do texto da mensagem quais são as verdades-chave, ou o versículo que tem aquilo que não pode ser desprezado na sua mensagem. Bom, o que mais, pastor? Use a linguagem não verbal. Isso aqui, queridos, é muito sério. Antes de começar a comunicar a mensagem, porte-se de modo adequado. Não adianta você ficar o culto inteiro conversando lá, o culto inteiro, né, sem estar adorando, e na hora que você pega o microfone, todo mundo tem que dar glória a Deus. Todo mundo tem que estar ligado em você. Você não teve a capacidade de estar atento a nada que aconteceu no culto, você não se ligou, você não adorou, você estava ali totalmente desconectado. E agora quer que todo mundo seja ligado em você. Cuidado, cuidado. Assente-se de modo confortável, ereto, preferencialmente com os pés no chão. Se você cruzar as pernas, cuidado, porque o modo que nós assentamos e nós nos portamos demonstra para quem está vendo o jeito ou o nível de comprometimento que eu tenho com a minha adoração. Participe do culto. Veja, eu tenho que ter cuidado para que a minha ação demonstre que eu estou
participando, que eu sou um com a igreja naquele culto e que eu sou instrumento de Deus para falar em nome de Deus para aquela igreja que ela atraiu através da adoração. Veja, eu comunico com o rosto, irmão. Não adianta ficar, né? Ô, irmão, estou muito alegre. Ô, irmão, estou muito triste. Nossa, estou triste demais. Ô, irmão, como eu estou? Né? Se você não tem essa capacidade de, né, de entender, o seu corpo fala. Então, muito cuidado, irmão. Muito cuidado. A expressão facial, o jeito que você lida com as mãos, já falei sobre isso também, né? Então, muito cuidado. O olhar, o jeito que você olha para os ouvintes. Né? Cuidado, nós comunicamos muito com palavras, mas também sem palavras. Então, a expressão facial deve variar de acordo com aquilo que você está dizendo. Dá ênfase no que você está falando com a sua expressão facial. Faça as pessoas sentirem que você está vivendo o que você está pregando. Traga isso para a realidade. Tá? Então, muito cuidado. Quando o pregador comunica apenas com palavras, é que o sermão se torna monótono. O auditório perdeu o interesse. Não tem comunicação. Tá? Então, eu tenho que considerar que o Senhor tem nos dado a capacidade de comunicar. Não é só através de palavras, mas através da expressão facial, nos movimentos. É muito importante. Outro aspecto é a direção do seu olhar. Olhe para todo o auditório enquanto prega. Pare de fixar o olhar no teto, irmão. É muito ruim você falar com alguém que está olhando para o teto. Ou fixando o olhar no chão. Outros olham só para o púlpito, só para o esboço. Não, irmão. Para quem que ele deve olhar? Deve estar fixo no auditório. Não é apenas olhar para alguns, mas procurar alcançar com o olhar todos. Chame a atenção através do seu olhar para aquilo que você está dizendo. Então, um olhar expressivo, humilde, mas com força, capaz de atrair as pessoas para si. Se o pregador quer que sua mensagem tenha efeito, olhe de frente para o seu auditório. Tá? Veja, se você vai, né, se você pega qualquer expediente, qualquer podcast que você vai assistir, ou qualquer vídeo, você vai ver que as pessoas estão olhando para você, tentando dizer, eu estou falando com você. Isso também faz parte. Né? Um dos maiores empecilhos do pregador é encarar os seus ouvintes, né, como se fosse uma obrigação que eles estivessem te ouvindo, mas você quer conquistar a atenção deles pela imposição, pela expressão facial de imposição. Seja natural, queridos. Natural. Para de fazer caretas, né? Então, sim, você vai contar uma história, seja natural, tá? Isso fala muito da voz, muitas coisas, a gente vai conversar um pouquinho hoje também, tá? Movimentos no púlpito, cuidado para você não ser, né, aquele cara que fica para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para... É proibido andar? Não, tenha movimento, tenha liberdade, mas não fique alguém, a pessoa fica assim, o tempo todo te procurando. É muito ruim também, tá? Então, eu sei que alivia a tensão nervosa você ficar para lá e para cá, eu estou te contando segredos, né? Eu sei que alivia essa tensão nervosa, mas muito cuidado, isso pode te atrapalhar. Né? Muito cuidado. Às vezes você não demonstra ansiedade, demonstra nervosismo, isso faz com que as pessoas... Cuidado, irmão. Pare de esmurrar o púlpito, tirar e colocar os óculos toda hora, ficar centralizando o nó da gravata toda hora, assoar o nariz, coçar os ouvidos, ajeitar bigode, enxugar suor, tudo com muito cuidado, com muita decência, tá? Então, eu preciso e você precisa ter esse cuidado. Uma dica, irmão, cuidado com o dedo indicador. Cuidado. Cuidado que você, às vezes, pode transformar uma verdade linda em algo que é ofensivo, quando você aponta o dedo sem o devido cuidado. Tá? Então, você quer falar uma verdade, por exemplo, lembra do apóstolo Paulo? Né? Este é o caminho, andai nele, né? Lembra? Então, assim, este é Jesus, não é? A ele nós damos glória, ó, para o céu, ó, né? Então, assim, é muito bom, mas, né, vai falar de vinde a mim. Não adianta eu usar uma outra expressão, cruzar ou fechar a mão, né? Ó, mas você está falando vinde a mim. Não, vinde a mim. Eu preciso que o meu corpo seja alguém que dê, né? Que dê força, ou meu corpo dê força a alguém, né? Meu corpo dê força para aquilo que eu estou falando. Né? Então, muito cuidado com essas questões. Né? Punho fechado é muito importante, mas tem que ser usado com... Né? Está falando de batalha espiritual, nós somos mais que vencedores, irmão. Vamos vencer, essa muralha vai cair. É uma opção, então muito cuidado, tá? Motive para conseguir a atenção daqueles que estão te ouvindo. O que quer dizer isso, pastor? Ter ouvintes atentos é o grande desafio da pregação. Então, a partir da primeira palavra, começa a luta para você alcançar aqueles que estão te ouvindo. Então, uma motivação adequada você mantém. Né? O que é motivar? É dirigir o comportamento de uma pessoa para determinado objetivo. Então, cada momento nós somos bombardeados com uma série de estímulos. Imagina, irmão, quem está com fome,
ouvindo um pregador que já está falando há 30 minutos, 40 minutos. Para você passa muito rápido, mas quem está te ouvindo, irmão, misericórdia. Imagina você cansado de um dia de trabalho. Imagina você com sono. Irmão, pelo amor de Deus, tenta sentar para ouvir alguém com sono. Né? Imagina, por que aquela movimentação na igreja existe? Água o tempo todo, a gente brinca, se todo mundo tomasse água eu tomo na igreja, ninguém tinha problema renal. Porque realmente é isso mesmo. Mas a motivação adequada faz com que eu e você leve as pessoas a querer esse alimento espiritual. Lembra do salmista como a corça, não é? Esse desejo é motivado pelo pregador. O homem precisa de alimento espiritual, o homem precisa de Deus, isso é uma verdade. Mas ele precisa ser convencido, motivado, despertado para isso. Tá? E como é que eu faço isso? Qual que é a minha preocupação? Primeiro, querido, as pessoas vão à igreja porque elas são leais a Deus, claro, à sua igreja. As pessoas vão à igreja por isso. As pessoas vão à igreja porque realmente querem participar dos cultos, se sentem cobrados por Deus ou por si mesmo por não irem, ou porque tem problemas emocionais, ou porque, né, tem curiosidade, ou elas já estão acostumadas, criaram um hábito de ir. Então, o propósito é muito variado. Imagina uma série de pessoas com propósitos diferentes, você tem que atraí-los para uma mesma mensagem. E não só isso. Segundo os estudos, 10% do que eu prego é absorvido. Olha o tamanho da minha responsabilidade, querido. Então, eu preciso considerar que eu e você temos que ter esse cuidado. E tem outro problema sério, né? A televisão, as redes sociais têm gerado, têm feito com que, né, as pessoas se tornem muito menos comprometidas com aquilo que realmente vai ser dito. Não gosto, eu mudo o vídeo. Né? Tanto é que agora o desafio de todo mundo é criar vídeos curtos, porque a atenção do pessoal, o maior desafio de quem faz um vídeo como esse para o YouTube é a retenção. Por quê? Porque as pessoas não têm mais o hábito de se tornarem ouvintes comprometidos. Imagina isso na igreja, queridos. Então vamos lá. O que eu posso fazer, pastor? Primeiro, elabore bem o seu sermão. Considere a ocasião. Gente, se é um culto onde já extrapolaram no louvor, não está correto. Você tem um sermão que é muito longo, seja inteligente. Se você é alguém que tem o hábito de ter um sermão um pouco mais, não é, doutrinário, um pouco mais de ensino, seja com esse, não é, inteligente. Olha que interessante, cuidadoso. Né? Considere a ocasião, escolha palavras precisas, preciosas, motivadoras. Tá? Não fique reclamando. Imagina, a pessoa já está lá cansada. Assim, irmão, tem que pregar, mas o pessoal passou tarde demais aqui. Não é justo, né? Então, assim, ninguém tem nada a ver com isso. Não foram eles que fizeram. Então, muito cuidado. Procure falar o coração. Pare de querer falar a mente. Fale ao coração do ouvinte com firmeza, simpatia, dando a linguagem não verbal adequada. Encare o auditório, mas com amor. Mantenha o equilíbrio, tá? Considere a unidade do seu sermão, apele para o raciocínio daqueles que estão te ouvindo, respeite os ouvintes e termine sempre no tempo certo. Seja sábio. Melhor você falar menos e ser compreendido do que você ter um sermão muito profundo e longo e não ser absorvido por ninguém. E, por fim, use argumentos persuasivos. Como assim, pastor? Argumentos persuasivos. O pregador que é sábio, ele trabalha com equilíbrio, os elementos funcionais da pregação. Ele explana bem, ilustra bem, ele aplica bem. Né? Esses argumentos persuasivos fazem com que os ouvintes compreendam as verdades que ele apresentou. Então, a argumentação é muito importante. Então, eu quero que fique para nós, né, isso. E aí eu coloquei aqui na próxima tela quais são, então, agora, para nós entendermos, compreendermos bem, seriam, né, as conselhos para ter argumentos persuasivos. Primeiro, considere que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então tem que ter em mente que a força da mensagem não está mais na minha essência, não está mais na minha apresentação, mas no Espírito Santo que me ajuda na argumentação. Uma vez que quanto mais compreendemos a verdade que expomos, mais condições temos de ajudar os outros. Lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus e que o povo vai ao templo para ser alimentado por ela. Então minha pregação tem que ter conteúdo, tem que ter argumentos bíblicos. Isso é argumento persuasivo. Entender que os nossos argumentos no público devem ser honestos. Eu só posso trabalhar na persuasão da verdade que já me alcançou. Eu não posso querer passar para alguém aquilo que não é verdade para mim. E, por fim, partindo do pressuposto, escute isso com atenção, partindo do pressuposto que, né, pregar é comunicar a palavra de Deus,
que sem comunicação não há pregação. A mensagem que eu prego deve ser simples, objetiva, com argumentos claros, que possam ser compreendidos por todos os ouvintes, e considerando que a capacidade de atenção, a explicação do ouvinte é limitada, os argumentos lógicos, imprescindíveis à compreensão da verdade. Então pare de devagar, de repetir. Isso é o segredo de um bom esboço para você ter uma boa compreensão de quem está te ouvindo. E eu encerro o nosso curso agradecendo a você, realmente de coração, por você ter me dado a honra de estar contigo durante todos esses dias. Eu estou muito grato a Deus, realmente, muito feliz. Só tenho a agradecer a você e dizer que foi uma honra servir você durante todos esses dias com essa ministração do curso de homilética. Nosso canal vai seguir com outros assuntos muito importantes, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender, queridos, que é tempo, é hora de sermos verdadeiros instrumentos de Deus e com muito cuidado, com muita atenção, levar aos nossos ouvintes a verdade da palavra de Deus com convicção. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Como eu disse a você, sou o pastor Gésler e foi muito bom estar com você aqui. Eu troquei hoje o fundo dessa nosso estúdio, coloquei Escola de Profetas, porque eu quero muito te ajudar a continuar na compreensão do seu ministério, da sua história ministerial. Vai lá no canal, tem um curso de liderança chamado Liderança Excelente, maravilhoso para você acompanhar. Lá tem também, não é, um trabalho específico com a revista dominical, com o estudo da revista dominical, que eu quero que você acompanhe. Foi um prazer estar com você. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus faça a sua vida prosperar e que você seja um grande pregador do Evangelho. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Tá? Vai no canal, espero lá.